Eu me chamo Mariana Barbosa e eu tenho 33 anos. Trabalhava como uma funcionária de uma empresa, como auxiliar de licitação, e agora pretendo trabalhar por minha conta como analista, né? Depois que terminei o curso, estudando bastante, eu me sinto preparada para iniciar por conta própria. Ah, entendi. Então você já Ai, vinha eu, atuando antes como funcionária de uma empresa na área de licitações mesmo, é isso? sim, foi. Eu passei em torno de um ano, mais ou menos. Não chegou nem a um ano, não. Era regime CLT, Mariana? Sim, CLT. Ótimo. E agora você está buscando uma independência financeira maior Isso. para trabalhar como analista aí por conta, né? Qual que é a cidade? Desculpa, Mariana, que você está falando? Qual Ah, que é a sua eu situação? moro em Goiânia atualmente. Não sou Tá, daqui, mas eu moro aqui. tá morando em Goiânia, Isso. excelente, perfeito. Então, Mariana, então você já se desvinculou, né, da empresa que você Sim, já trabalhava me e agora desocuparam. Já. e agora você vai atuar por conta própria representando outros Sim. clientes, é isso, né? Isso, isso. Excelente, perfeito. Então, Mariana, seja muito bem-vinda então à mentoria. Vai ser um Obrigada. bate-papo aqui. A gente falou que é um bate-papo Uhum. mais descontraído que é a nossa mentoria. E Tá bom. se você tiver algum assunto que você quer trazer aqui para a gente começar a nossa mentoria, se tiver alguma dúvida, algum assunto para a gente discutir. Tá ok. Eu tenho dúvidas em relação à questão matriz e filial, porque assim, Certo. tem empresas que ela é matriz, porém ela tem algumas filiais. Minha dúvida é em questão que se a empresa entra com a matriz, ela pode prestar o serviço ou fornecer produto com a filial? Como é que funciona? Perfeito, vamos lá então. A questão da matriz e a filial, vou até anotando aqui para a gente não esquecer os pontos principais que eu tenho que falar aqui para você, tá? Então vamos lá, Mariana, matriz e filial. A matriz e a filial, na verdade, assim, elas são a mesma pessoa jurídica, tá? Não Sim, são pessoas jurídicas distintas, porém, isso vai fazer com que alguns documentos a gente tenha separação e outros documentos não, tá? Então, qual que é a regra? A regra é, quando a gente está falando de matriz ou filial, você tem que participar da licitação com a empresa que vai executar o contrato. Então, sim, o primeiro erro, né? Às vezes a pessoa fala, Flávio, eu vou participar com a matriz, mas quem vai executar é a filial. Não, isso pode com certeza dar problema, tá? São casos raríssimos que a administração aceitaria a troca. Então, vamos partir para a regra geral. Regra geral, se eu vou executar aquele contrato, né? E quem tá chegando aqui agora, às vezes eu falo executar o contrato, e a pessoa, como assim executar o contrato? Então, por exemplo, a Mariana vai representar um cliente dela participando de uma licitação para fazer um serviço de manutenção, tá? Então, esse cliente dela tem matriz e filial. Isso daí podia ser para venda de produto, podia ser para prestação de serviço, não interessa. Então, quando ela vai representar esse cliente dela, ela tem que perguntar para o cliente dela quem é que vai ir lá e prestar esse serviço? Quem é que vai lá e vai entregar esse produto? É a sua matriz ou é alguma das filiais? E se ele falar que é a matriz, a gente vai participar com toda a documentação da matriz. Se ele falar que é a filial, a gente vai participar com a documentação da filial, tá? Mas tem alguns documentos que eles acabam se comunicando. Então, por exemplo, sim. quando eu falo da parte de habilitação jurídica, ela, em regra, ela é a mesma para a matriz e a filial, porque na habilitação jurídica, essas filiais, na verdade, elas vão sendo inseridas no contrato social, né? São feitas alterações nos Sim. contratos sociais e elas vão sendo inseridas. Então, é a mesma documentação, basicamente, né? Agora, na regularidade fiscal, ela tem a diferença. Então, quando a gente tem, por exemplo, na regularidade fiscal, a matriz ela tem uma inscrição cadastral, né? Nesse caso, cada filial também pode ter a sua própria inscrição cadastral, vai mudar a numeração. Porém, existem alguns tributos que eles são recolhidos e na própria certidão vai vir escrito, ó, essa certidão ela vale tanto para matriz quanto para filiais. Então, aí a gente vai analisar certidão por certidão, tem algumas certidões que é a mesma para as duas e outras não. Outras a gente vai ter ali, por exemplo, o número do cadastro municipal, da inscrição municipal, do cadastro estadual, números diferenciados, então a gente vai entregar a documentação da empresa que vai executar aquele contrato, que vai ser realmente contratada para executar aquele contrato, tá? Regularidade trabalhista não tem diferença, é a mesma certidão que a gente tira, vale para a matriz, vale para as filiais.
Qualificação técnica, atestado de capacitação técnica também podem ser os mesmos, tá? Então, eu tenho uma filial, existe, então, um entendimento que pode ali ser o mesmo. Então, basicamente, quando você for participar, Mariana, você tem que perguntar para o seu cliente quem é que vai executar o contrato e a documentação que você vai apresentar na habilitação é daquela que vai executar, tá? Se for matriz, é matriz, se for a filial, você vai entregar a documentação da filial. Mas existe alguma hipótese que eles podem prestar esse serviço ou fornecer a mercadoria com a outra empresa? São casos excepcionais, tem que estar muito bem fundamentado, é caso raro, tá? São casos raríssimos. Em regra, isso não pode acontecer. Em regra, se quem participou foi a matriz, é a matriz que vai executar o contrato. Então, já aconteceu, já tem decisões do TCU, Tribunal de Contas, inclusive de outros estados, que eles até aceitaram essa troca, mas foi feita uma análise caso a caso. Então, por isso que eu falo que são casos raros. A gente não pode partir com essa premissa como regra quando a gente vai participar da licitação. Ah, sim. Pois é, outra questão seria dos documentos, né, que você falou. Mas aí, como você já citou, que aí a gente tem que dar uma olhadinha no próprio corpo do documento para saber se qual é o que serve para os dois, certo? Quando for habilitação jurídica, é a mesma para as duas, tá? Os dois. Regularidade fiscal, ela vai ter diferença, com exceção daqueles tributos que são centralizados. Aí no corpo da certidão, você vai estar escrito lá, essa certidão vale tanto para a matriz quanto para a filial, tá? Se não está escrito isso, a gente tem que tirar individualizada por CNPJ. Trabalhista é a mesma, vai ser a mesma. Você vai tirar com o CNPJ, vai valer para todo mundo, tá? Qualificação técnica, quando a gente fala de atestados de qualificação técnica, podem, então, ser aproveitados tanto da matriz quanto da filial, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de qualificação econômico-financeira, também pode ter a questão de atender todos os estabelecimentos. Então, em regra, são pequenas diferenças que a gente vai ter, mais ou menos, né, na questão da regularidade das certidões, regularidade fiscal, que a gente tem que tomar mais atenção ali. Quando você vai participar, você já ordenar a documentação daquele CNPJ que você vai participar. Sim. Flávia, durante a minha atuação também, tinha sempre um questionamento que era... Tá me ouvindo bem? Tava só aumentando o volume aqui, que tava um pouquinho baixo para mim. Tá ok. Aí, tem um questionamento sobre balanço e contrato social. Que, por exemplo, se um for registrado em cartório, o outro também tem que ser, e se um for registrado na JUSEG, o outro tem que ser também. Isso confere ou é só... Isso confere sim, Marina, porque quando a gente fala de abertura de empresa, a gente fala que aquelas sociedades empresárias, quando a sociedade nasce, você faz o contrato social da sociedade e você registra em algum lugar, né? Então, por exemplo, a sociedade empresária, compra e venda, prestação de serviço, a gente cadastra sempre, ele é registrado, na verdade, na junta comercial, tá? E aí o balanço ele acaba seguindo ali o mesmo perfil. E quando nós falamos também de aquelas sociedades que não são empresárias, tem, por exemplo, sociedade de advogados, aí tem, então, essa orientação que, na prática, você às vezes até vê, tá? Eles conseguindo cadastrar na própria junta comercial. Mas a lei, ela fala o seguinte, ó, na junta comercial ou no órgão equivalente. Porque o contador mesmo da empresa, o que você vai fazer? Como a parte do balanço é uma parte que você precisa da ajuda do contador, não é um analista de licitação que faz, não é um analista de licitação que registra, você vai sempre, então, entrar em contato com esse contador, porque se o contador ele não tem, né, às vezes tem contador que ele não tem sensibilidade, ele não está acostumado com a parte de licitação, tá? Então, assim, pela lei, e aí, independentemente dele estar ou não habituado a participar de licitação, a legislação do balanço, que é a expertise dele, né? Ele que é o profissional que faz o balanço, na lei está escrito que o balanço ele tem que ser registrado. Se ele não for registrado, ele não tem efeitos perante terceiros, né? Então, não adianta, isso eu já vi acontecer. Por exemplo, o contador ele vem, faz o balanço e entrega. Aí você vai ver lá, não tem nada, não tem registro, não tem nada. Então, aí você tem que
voltar para ele e falar, ó, esse balanço ele não vai ser aceito na licitação. Então ele tem que ser, ou ele é registrado na junta ou o órgão equivalente. E aí ele vai seguir exatamente aonde que foi registrado o ato constitutivo daquela empresa. Se for registrado na junta comercial, se foi registrado no cartório, ele vai seguir exatamente o mesmo perfil para registrar o balanço. Agora, assim, né, Mariana, na prática, a gente já viu acontecer de tudo. A gente já viu balanço, por exemplo, de escritório de advogado que chegou na OAB, a OAB não quis registrar e conseguiu registrar na junta, conseguiu registrar no cartório. Então, é importante que tenha esse registro, mas existe sim essa teoria que a gente segue exatamente aonde foi registrado o ato constitutivo, porque ele segue a teoria da constituição de empresa, né? Que a gente tem empresas que são empresárias e não empresárias. Então, ele segue exatamente o mesmo perfil quando da abertura da empresa, do registro daquele ato constitutivo, que é a certidão de nascimento da empresa, também a questão de fazer o registro do balanço, porque se o balanço não for registrado, ele não tem como ele ter efeitos perante os demais, perante terceiros, né? E aí que está o ponto do balanço ser obrigatório ter registro. Às vezes o aluno pega, né? Aluno não, às vezes eu recebo no direct, né? Pessoas que não são alunos e falam, olha, o contador mandou o balanço assim, eu fui para a licitação e fui inabilitado. Mandou o balanço sem registro. É óbvio que vai ser inabilitado. Então, quando eu, como analista de licitação, não sou contador, eu não sou obrigada a fazer balanço, né? Então, quando o contador ele vai lá, ele faz o balanço patrimonial, se por acaso volta sem registro, você tem que retornar para ele. Ó, a gente vai participar de uma licitação, né? Nessa licitação tem que seguir a legislação, e não é nem lei de licitações, é as leis de confecção do próprio balanço patrimonial, né? Que é da atuação realmente do contador, né? Do profissional contábil, mas tem razão essa fundamentação, isso que você falou tem total, tem sentido, faz sentido e é feito dessa forma também, tá, Mariana? Tá ok, certinho. Outro questionamento é sobre uma modalidade que eu vi na nova lei, né? Que eu já li, mas eu não entendi como que ela, ou se funciona, ou como é que ela vai funcionar, que seria o diálogo competitivo. Eu já li bastante, já vi, assim, algum vídeo, mas é bem superficial, eu não consegui ainda entender como ele funcionaria na prática. Perfeito. Deixa eu já te fazer uma pergunta, Mariana. A gente vai falar do diálogo competitivo, mas deixa só uma curiosidade. Você chegou a fazer o curso bônus da nova lei, que está lá na plataforma? Da nova lei, não, ainda não. Não. Então, depois Tô chegando já. Ótimo, excelente. Não, só para até o pessoal que está assistindo também, que às vezes é aluno, né? Porque eu estou vendo muita gente que está buscando informações fora. E o que acontece, né? Não que tenha nada de errado em você buscar informações fora, não tem problema nenhum. Mas a minha preocupação muitas vezes é a questão das informações, quando elas são soltas. Às vezes a gente vê um vídeo aqui, um artigo ali, não tem problema nenhum. Isso tudo é forma de conhecimento, vai agregar com certeza, mas desses vídeos, desses links, eles acabarem não confundindo você. Então, o que eu sempre oriento para o meu aluno? Se puder, né? Se puder passar pelo método e inclusive pelos cursos bônus, que o curso da nova lei de licitações já está lá, toda a parte de licitações já está lá, agora a parte de contratos também, o professor Mário também está disponibilizando as aulas. Por quê? Porque aí quando você for encontrar uma informação externa também, aquilo não vai ficar de repente deslinkado, não vai ficar perdido ali no meio do caminho, né? Então, mas é só uma orientação não só para você, o pessoal que está assistindo aqui também, né, Mariana? Então, como que vai funcionar? O diálogo competitivo, Mariana, eu posso afirmar para você que vai ser também assim um percentual. Olha, se for 1% ou menos que isso, de 1% a menos que isso a tradução, porque serão casos mais raros, serão casos mais excepcionais. Qual que vai ser a grande diferença, Mariana, do diálogo competitivo frente às demais licitações? Então, na nova lei, cai a tomada de preços, cai o convite, essas duas modalidades elas saem, elas não vão mais existir. E aí entra essa nova figura do diálogo competitivo. Então, o diálogo competitivo ele só vai entrar, primeiro, para quê? Para qual objeto? Tanto para obra, quanto para serviço, quanto para compras. Porém, não é qualquer lugar. Eu vou comprar aqui uma mesa e vou fazer um diálogo competitivo. Não. Ele só vai entrar quando o órgão, ele sabe, eu sei que eu tenho um problema X. Eu estou com um determinado problema aqui no meu órgão. Preciso resolver esse problema. Só que eu não sei qual que é a solução. Eu não faço a menor ideia de qual solução poderia resolver o meu problema. Eu gosto de usar
para ficar mais claro o entendimento, o exemplo de um estúdio. Eu tô aqui no meu quarto, aqui tô gravando, tô falando com você, tô gravando aqui um podcast, por exemplo, e eu preciso de um lugar 100% silencioso. 100% silencioso. E aí eu posso até fazer uma analogia, viu, Mariana? Porque eu cheguei uma vez a construir um estúdio, contratei lá uma equipe que foi... eles foram ali sugeridos. Não, essa equipe aqui é demais, vai fazer o estúdio, vai fazer a prova. Enfim, gastei uma grana preta lá, fiz o estúdio que era para ser a prova de som, a prova de... Nada. No estúdio, se tá alguém ali do lado de fora conversando, tem um passarinho piando ali do lado de fora, aquele barulho, ele entra no estúdio do meu jeito, quer dizer, não deu certo. Então, olha, eu preciso fazer aqui realmente a prova de som, de forma que se tiver alguém berrando aqui na porta, esse som ele não vai entrar e não vai atrapalhar aqui a aula, não vai atrapalhar a nossa mentoria. Então, eu sei que eu tenho problema, eu sei qual é o problema, mas eu ignoro, não tenho ideia nenhuma de qual é a solução. Isso pode acontecer, né, por, de repente, o órgão não saber qual que é a solução, ou até não existir ainda essa solução. Uma solução que dependa, de repente, de duas tecnologias que precisam ser inseridas ao mesmo tempo. Ou seja, ele precisa da expertise do mercado, dos fornecedores. Sim. Então, quem entende mais, né? E Mariana, realmente um desafio, né, para o gestor público, às vezes, quando ele vai fazer uma licitação, mesmo de um objeto até comum. Você imagina o seguinte, você vai fazer uma licitação para comprar ração de peixe. Como que você faz a descrição da ração de peixe? Então, são desafios, mas são objetos comuns, são objetos que não cabe o diálogo competitivo. No caso do diálogo competitivo, eu não sei nem como, eu não sei nem qual é a solução, eu não sei nem como descrever essa solução. Talvez ela nem exista no Brasil, né? Talvez é uma solução que vai ter que trazer tecnologias de fora. E aí a gente começa a fazer dentro da licitação, é como se o projeto básico, como se o termo de referência fosse desenhado durante a licitação. Então, entendi. As empresas que vão entrar, a gente vai fazer um primeiro edital de convocação, falando, ó, vou precisar disso, aquilo, para essa necessidade. As empresas que vão atender esse primeiro edital, elas vão trazer a solução. Elas vão trazer qual que é a solução. Então, eu vou fazer o diálogo competitivo, vou escutar, vamos supor que compareceram 5 licitantes. Vou escutar os 5 separadamente, cada um vai trazer sua solução. Ó, eu vou entrar aqui com uma madeira, que a madeira é totalmente à prova de som. Eu vou entrar aqui com um tipo de concreto, que é um tipo de concreto que é especial, que o som não vai entrar, enfim. Outro eu vou vir com uma espuma. A administração vai anotando. Opa, cheguei na solução que eu quero, tá aqui. Então vai ser essa. Aí ela faz um novo edital para contratação, para licitação, e só vão participar as empresas que participaram dessa primeira fase. Só elas que vão participar, e aí vai ter um ganhador. Então, vê se ficou um pouquinho... Vê se eu clareei ou se eu confundi mais, Mariana. Não, clareou. Eu só fico... só nessa parte que você falou que só vão participar as que estavam de início, né? Eu fico preocupada na questão da divulgação, se não vai ter... pessoal, as panelinhas, né? Essas coisas. Não, é amplamente divulgado. A nova lei de licitações... É como se fosse uma licitação normal. Exatamente, ela está amplamente transparente. Então, é divulgado um edital, as empresas elas vão poder comparecer a esse primeiro chamado. Claro, tem que ser uma empresa daquele ramo, né? Então, se, por exemplo, é um objeto de engenharia, precisam ser as empresas do ramo de engenharia. Se é um objeto da parte de, vai ter que construir um software de informática, totalmente. Aí são as empresas do ramo de informática. Então, isso vai ser amplamente divulgado. Inclusive, agora a gente tem o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Tudo que for. E olha que interessante, né? Até essa questão, né, de busca de editais, às vezes a gente fica ali procurando edital na unha, ou tem que pagar alguma empresa que faz aviso de edital. Olha como que vai ficar interessante agora, Mariana, com o PNCP. A gente tem um lugar único, onde a gente vai conseguir consultar todas as oportunidades sem custo. Olha, eu não sabia desse. Sim. Gratuitamente. Porque eu vejo que tem muito portal que a gente participa sem custo, muito mesmo, no Brasil inteiro, sem precisar ficar pagando, né? E só de poder procurar edital sem pagar também é bem interessante. Né? Também, com certeza. E o PNCP ele vai ser uma vitrine, ele já está em vigor.
é que hoje a Sim, gente tem praticamente só dispensa eletrônica, né? Teve sim. pouquíssimas, raríssimas licitações da nova lei, então o pessoal está fazendo só dispensa eletrônica, mas está tudo lá. Então você não precisa necessariamente pagar alguém para te mandar esse aviso, tá lá no PNCP. Isso aqui eu achei fantástico, porque Sim. todas as licitações, todas as contratações diretas da nova lei, obrigatoriamente vai estar no PNCP. Então você entra lá de manhã, coloca na sua agenda, a primeira coisa que você faz, vou abrir o PNCP e vou ver as oportunidades que estão lançadas Hum. lá. E aí você pode já ir segmentando, opa, esse daqui é para o meu cliente A, esse aqui é para o meu cliente B, né? Eu acho que vai ser fantástico, é fantástico o PNCP, eu adorei Sim. essa novidade. Eu vi que está quase terminando, mas assim, aproveitando que você puxou a questão de empresas de fora, eu também tinha anotado aqui sobre as licitações internacionais. Eu nunca entrei a fundo delas, mas eu gostaria de saber, pelo menos por cima, como é que funciona. Se são empresas brasileiras participando fora, ou elas é uma licitação aqui dentro que abre para empresas internacionais? Como é que seria Isso. a modalidade de licitações internacionais? Como é que funciona? Perfeito. Então, aqui como a gente está, né, dentro do Brasil, a gente vai sempre seguir a legislação aqui brasileira, tá? Então, quando a gente fala de Sim, licitações internacionais, a gente permite, né, a participação das empresas estrangeiras em licitações que acontecem aqui no território nacional, tá? Porque às entendi. vezes a gente tem alguns órgãos, por exemplo, tinha um cliente meu muito assíduo, como eu sou professora também para servidor público, eu trabalhava Sim, muito com a Itaipu Binacional. E ela fica fora, ela não fica dentro do Brasil. Porém, eles optaram por seguir uma legislação ali que é muito parecida com a Lei 8666. Então, praticamente, toda a teoria da 8666 acabava servindo para eles com sim. pequenas alterações, né, que eles faziam. Então, eles acabavam usando muito porque era uma legislação praticamente idêntica ali, tinha pequenas diferenças, né? Então, mas a licitação internacional, ela é processada em território nacional, né? Mas a gente admite a licitação de empresas estrangeiras. E aí, o governo ele já está fazendo várias atualizações, digamos assim, para, por exemplo, conseguir permitir o SICAF para o estrangeiro, que antes não era truncoso ali o processo. Então, a gente já tem um movimento muito grande aí do governo frente a essa possibilidade para realmente permitir, né, que os licitantes estrangeiros eles também participem aqui das oportunidades que a gente tem dentro do Brasil. Ah, entendi. Tá ok, então obrigada. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, né? Porque eu sou muito apaixonada pela área. Eu até falei lá no curso que eu sou muito apaixonada. Eu passei muito tempo procurando, que eu gosto de. Tá, travou um pouquinho aqui. Vamos ver se volta aqui a Mariana. Voltou. Voltou, Mariana. Procurando um curso bom, um curso que realmente atendesse às minhas expectativas, que eu visse que. E fui pesquisando, pesquisando, até que encontrei vocês, né? Fiz o curso de 5 dias, que é aquele que você passa gratuito, e vi que realmente era bom. Me preparei, comprei o curso com vocês e, ó, tá de parabéns, muito bom mesmo, muito atualizado, tá sempre atualizando a gente, muito explicado. Aqui Que bom. no Brasil eu não conheço outro melhor, então assim, eu gostei demais, gostaria de agradecer. Tá encerrando o meu curso, já fiz a prova também, mas eu fiquei Ah, muito feliz, muito satisfeita. Valeu o dinheiro, ai, valeu que cada bom. centavinho, Ai, que bom, viu? Mariana. Eu fico imensamente feliz com esse feedback, porque realmente é isso que dá a motivação para que a gente continue aqui fazendo o nosso trabalho com tanto Sim, amor, muito com bom. tanto carinho, e saber que ter esse feedback, falar, "Ah, não, melhor do Brasil, nossa senhora, ganhei aqui meu mês, ganhei meu ano aqui, Mariana, agradeço demais esse seu feedback, esse seu retorno. E deixa eu te perguntar aqui, você já iniciou? Alguma cotação, alguma dispensa ou ainda não? Agora você está se preparando para realmente você estava fazendo essa migração Não, aí entre. assim, eu trabalho com uma empresa por enquanto. Eu saí esse mês, praticamente. Ano Ah, tá passado, recente. assim que eu comecei o seu curso, eu consegui entrar numa empresa e porque assim, apesar de tudo, a gente não tem prática, então eu tinha muita insegurança, né? Devido à insegurança mesmo.
E aí, quando eu Uhum. fui fazendo curso e trabalhando, fazendo curso e trabalhando, quando eu me senti que já dá para caminhar com as próprias pernas, eu conversei com o meu chefe e pedi para ele. Então, assim, eu estou começando agora mesmo. Tem só uma empresa, ainda está cambaleando, e agora eu estou fazendo aquela parte que é de tentar a prospecção de clientes, para ver se as coisas melhoram mais um pouco, entendeu? Tá bem Excelente, início perfeito, mesmo. perfeito. Marina, você está no desafio? Tô. Ah, senão eu já ia te dar um puxão de orelha aqui. Não, eu tô Quando lá. ótimo. Sempre quando a pessoa fala prospecção de cliente não entra no desafio, ó, puxão de orelha, entra no desafio Não, eu que tô lá é ótimo, excelente, que a gente vai fazendo ver hoje. isso. Inclusive, nesse desafio, a gente já trouxe novas técnicas aí de prospecção, né? Para que Sim. realmente. É aquilo que eu falo, né, Marina? A prospecção do cliente, a gente começa juntos no desafio. E eu sempre falo para vocês que é assim, obrigatório por 7 dias, mas eu sempre peço para o aluno continuar durante o desafio, continuar fazendo a prospecção, nem que seja de 20 Eu minutinhos por vi. dia, né? Por quê? Você Eu pediu gosto até muito um de mês, dar. mais ou menos, né? Exatamente, porque Tô assim, na Mariana, luta. você já tem, você vai ter, porque assim, ó, se você tiver um cliente só, com um único cliente você já consegue ir para o desafio, mas o objetivo do desafio é ele realmente te dar uma margem de gordura, ele te dá uma gordurinha extra para você ter clientes que você também vai atuar ao longo do ano, não só no desafio, são clientes que vão virar seus Uhum. clientes. É que tem alguns alunos que já estão até com a agenda cheia de clientes, e aí fala, Flávia, mas eu não posso fazer prospecção porque eu já estou com a minha agenda cheia. Então, excelente, mas quem tem gordura, quer fazer a prospecção, está com qualquer dificuldade de prospecção, prospectar 30 dias ali, porque você vai ter uma gordura, você vai ter vários contatos que você vai conseguir desenvolver e para que você consiga, então, ter essa carteira de clientes que você vai desenvolver durante o decorrer aqui desses meses, do próximo ano, né? Então, é importantíssimo a Sim. aplicação das técnicas do desafio. Então, que bom que você está no desafio, Mariana, eu vou Tô. aguardar os retornos lá. Agora a gente começou aqui essa semana, vai ser um desafio com muitos resultados, tenho certeza absoluta. Meu nome é Marília, eu sou advogada, já tem 10 anos que me formei, e eu sempre comecei na área mesmo de licitações. Foi por acaso, mas no começo da carreira eu fui trabalhar num escritório em São Paulo especializado em consultoria para prefeituras na área. E talvez até você conheça, é da Flávia Palaveri, eu trabalhei com ela durante 2 anos. Aí depois eu fui para Cruzeiro, fui chefe de licitações na prefeitura durante um ano. E daí eu dei uma pausa na área e ano passado eu voltei. Eu trabalhei um tempo com imobiliário e aí ano passado eu voltei para a área sendo analista numa empresa de tecnologia. Só que eu não tive muito contato com o eletrônico lá. Eu tive mais com o pregão presencial, que era o forte deles. E daí, quando foi tem uns 3 meses, eu saí da empresa, porque era em Barueri e tal. E eu queria voltar para Taubaté, que é da onde eu moro, porque eu vou casar agora. E daí não dava mais para. Ou eu escolhia ficar lá, ou eu vim para cá morar com meu marido. Ótimo, parabéns pelo casamento. Obrigada. Não, o senhor hoje está só um pouquinho baixo, desculpa, você falou, Ana Lídia, né? Isso, Tá, Ana Lídia, excelente, Ana Lídia. Ana Lídia, qual que é a sua idade? Desculpa perguntar. 32. 32 anos. Quer dizer, então vai casar e vai voltar para Taubaté, é isso? Já voltei, né? Já voltou para Taubaté. Ótimo, Taubaté, que excelente. O casamento é quando? Tá marcado? Não, ainda não. Ah, mas logo, logo já vai Ah, marcar, que seja um casamento muito feliz, com muitas realizações, que seja obrigada, uma união aí incrível e sempre com a bênção aí de Deus para o casal. muito Viu, Ana obrigada. Lídia? Que bom, Ana. Então, excelente, Ana. Então, é advogada, né, especializada aí na parte de licitações. Ana Lídia, qual que é o tema que você quer conversar hoje, bater um papo aí, né, na nossa mentoria, no nosso É, bate-papo? eu entrei essa semana no grupo de captação do desafio, né? E a Um minha maior desafio? dúvida é com relação mesmo à captação de clientes. Ótimo. Que, qual a melhor forma hoje para captar clientes? Seria na forma tradicional ou no online, através de patrocinados, alguma landing page, algo assim?
Perfeito. Bom, então, Ana, a prospecção que a gente faz, né, a gente está agora no 6º grupo do desafio. E realmente com resultados muito satisfatórios para os alunos que aplicam as técnicas do desafio. Então, se você for verificar, as técnicas que eu liberei na segunda-feira, em nenhuma delas é tráfego pago, nada disso. É uma forma tradicional de prospecção. Por que isso funciona melhor? Primeiro porque o custo é zero e é uma prospecção mais personalizada. Eu gosto da prospecção mais personalizada, porque quando a gente está falando de oferecimento do serviço do analista de licitação, e nada de errado com o tráfego pago, né? Mas seria, vamos dizer assim, seria um segundo passo, passo que eu nem sei se é necessário, porque nenhum dos alunos até hoje fez isso, e eu estou dizendo de alunos que já são tubarões, e que já estão, inclusive, com a agenda cheia. Inclusive, quando eu mandei lá as prospecções, a minha aluna Paola, né, ela já é tubarão, já fatura acima de 10 mil reais por mês. E a primeira coisa que ela fez foi me mandar uma mensagem: Flávia, pelo amor de Deus, eu vou ser desclassificada no desafio se eu não fizer a prospecção, porque é o seguinte, eu já tô com a minha carteira cheia, eu já tô ganhando, acho que acima de 15 mil reais por mês, e eu não posso mais prospectar cliente. Se eu prospectar cliente, eu não tenho como atender. Aí eu falei: não, que bom que você me falou isso, porque eu esqueci de avisar no grupo que a prospecção é para quem faz sentido, né? Para quem, olha, ou eu ainda estou começando do zero, vou partir para a prospecção do cliente, ou eu até tenho alguns clientes, mas eu consigo ter aqui, eu tenho ainda uma gordurinha aqui que eu consigo captar mais clientes para começar a minha atuação. Então, assim, o que eu posso te garantir, Ana Lídia, é que ninguém fez lead page, ninguém fez tráfego pago, nada disso. Elevado, né? Tem um custo e talvez assim, né? Você tem que. Já é algo que fica bem mais aberto, né? E assim, a gente tem que se preocupar também com a qualidade de quem que vai retornar isso daí. Não é tão personalizado, é mais assim, universal. Se abre de forma geral, pode acabar vindo muitos curiosos. Então, não que seja errado, pode ser um próximo passo, mas para mim, né, para a Flávia, que isso daí de repente faria sentido para um caso que nem o do meu aluno, o Vladimir. Ele começou a carreira dele com 58 anos, agora ele tá acho que com 59 ou 60, e ele nem fez isso daí, tá? Ele foi ali no tradicional mesmo, e ele tá com 30 clientes. 30. Não. E aí o que ele fez? Ele contratou mais, acho que 3 ou 4 analistas de licitações também, masters lá, e ele montou uma equipe. Ele tá com uma equipe trabalhando para ele. Então ele mesmo tá agora só coordenando a equipe, ele nem tá mais participando das licitações, ele tá coordenando uma equipe de analistas masters com mais de 30 clientes. Cada cliente tem uma mensalidade de R$ 1.500, fora as comissões pelo êxito que ele trabalha. Então, de repente, para quem vai abrir uma estrutura gigantesca, talvez que fizesse mais sentido. Agora, é importante até que você tocou nesse assunto, porque eu até coloquei lá na prospecção técnicas alternativas. Então, uma coisa que funciona muito bem, e isso os próprios alunos trazem para a gente, você viu que a gente tem a prospecção interna e a externa, né? A interna, Ana Lídia, a gente fala que a interna é assim, né? A gente sempre vamos começar aqui do nosso contexto familiar, amigos, colegas, conhecidos, nosso universo aqui, do nosso âmbito íntimo, tá? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho nenhum amigo que tem uma empresa, não tenho nenhum conhecido que tem empresa. Na verdade, você acaba subestimando a sua lista de contatos. Porque, assim, de repente eu não tenho ninguém, mas quando eu comecei a participar de licitação, a gente lembrou que meu pai tinha um amigo que jogava bola com ele, ainda quando ele era novo, e que ele tem uma empresa que vende panelas aqui. E teve várias licitações para esse objeto dele, que a gente já conseguiu ali destacar para participar. Então, o que às vezes funciona muito bem? Um simples post no seu Instagram: olha, eu sou analista de licitação, estou no grupo de mentoria da Viane Consultores, né, pioneira aqui no mercado de analistas de licitações. Isso daí conta também muito no caso da prospecção. E isso daí já começa um boca a boca. Então, assim, alguém viu, puxa, eu não tenho, mas tem um amigo meu que ele tem uma empresa aqui que vende peças de ferramentas. Então, teve até no último desafio uma aluna que ele fez isso, e ela conseguiu ali os clientes com um simples stories que ela pôs no Instagram falando que era analista de licitação. Que foi um amigo que indicou para o vizinho, um amigo que indicou para um outro amigo, e ela conseguiu montar uma carteira de clientes só na prospecção externa, utilizando um stories do Instagram, tá? Flávia, já fiz isso, não deu certo. Não tem problema, a gente vai para prospecção externa, que é a prospecção de empresas, de empresários desconhecidos. E aí eu coloquei 5 formas já de você começar a fazer essa prospecção. Então,
eu não me preocuparia nem um pouco nesse primeiro momento com essa questão de fazer uma landing page, de ter um investimento em algum anúncio desse tipo, porque como você vai trabalhar sozinha? A princípio, sim. Por isso mesmo, você já vai conseguir, com certeza, formar uma carteira de clientes que te deixe confortável com um faturamento de um analista master, só fazendo essa prospecção. Agora, se você falar assim, não, Flávio, vou abrir com uma empresa e quero contratar 30 analistas masters para trabalhar para mim. Aí talvez faria sentido a gente pensar numa estrutura. Oi? Quem sabe daqui a um tempo. Com certeza. É aquilo, né, Ana Lídia? Você cresce para onde você quiser. Então, vai depender muito do quanto que você quer crescer, como que você quer desenhar a sua carreira. Na verdade, a carreira ela te dá abertura para tudo isso. Né? Tem gente que... não, eu não quero saber eu não gosto de ficar liderando equipe. Tem gente que... Tem outros que têm perfil para liderar a equipe. Então, muito vai do que você projeta para você, né? O que vai te fazer feliz? O que verdadeiramente vai te fazer feliz? Como que vai te fazer feliz? Porque é o que eu sempre falo também, não adianta a gente fazer uma estrutura gigantesca e aí você infartar com 45 anos de idade. Então, se é realmente um desejo, né? Tem gente que quer, né? Eu quero ter um escritório, quer ter uma fachada lindíssima ali. Então, a gente consegue organizando de acordo com os seus sonhos, com os seus objetivos, com as suas necessidades. E nada de errado também de você chegar e falar, puxa, não era isso que eu quero, deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu diminuir um pouquinho a equipe. Então, não tem problema. Mas, a princípio, atuando sozinha, que é como a maioria dos alunos acabam fazendo, você não precisa se preocupar com esse tipo de prospecção. Seguindo as técnicas tradicionais, você já vai ter resultados aqui nos primeiros 7 dias, você já vai ver que você vai ter já resultados fantásticos, e no final dos 30 dias, mais ainda. Porque hoje eu trabalho com uma empresa como consultora para eles, mas é só para pregão presencial, quando eles têm algum pregão externo, e daí eles me chamam e eu vou e faço pregão para eles. Mas Perfeito. eu queria trabalhar mais com o eletrônico, né? Com certeza. O presencial tende a acabar, né? Isso. A partir, na verdade, assim, a gente tende. Por quê? Não vou falar que ele vai acabar 100%, que ele vai deixar de existir, mas como que vai acontecer? A partir do dia 1º de abril de 2023, hoje a gente está com um regime, né? Você já sabe, né? Só esclarecendo para o pessoal que está assistindo, hoje a gente tem 2 regimes já valendo ao mesmo tempo, que é da Lei 8.666, da Lei 10.520, e a gente tem o Decreto 10.024 de 2019, que é o decreto do pregão eletrônico atual, aplicado no regime atual, e ao mesmo tempo a gente já tem a Lei 14.133, que desde 2021 ela está em vigor, só que os órgãos eles estão se preparando. Então, da mesma forma que... A gente sabe que a prefeitura demora para um negócio andar, né? Então... Exatamente. Eu acho que eles vão esperar chegar ali no limite para dar... Isso! No último dia do mês anterior, dia 30 a 31, aí vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos atrás todas ainda utilizam 866. Exatamente isso que vai acontecer. Então, eu acho que a partir do ano que vem, eu tô apostando, Ana, que a partir do ano que vem, a gente ainda vai ter alguns órgãos mais corajosos que eu acredito que vão começar na linha de frente, vão lançar aí uma lei, porque como a gente está nesse regime agora duo, né? Eu posso fazer uma licitação, por exemplo, um edital da Lei 14.133. E aí a próxima licitação eu posso fazer da 8.666, da 10.520, do decreto 10.024, sem problema nenhum. Desde que eu não misture as duas num edital só. Mas não tem problema de eu fazer, por exemplo, a licitação número 3 pela 14.133, a licitação número 4 pelo regime atual. Então, até o janeiro, fevereiro, março, até o final de março, a gente vai ainda lidar com as licitações do regime atual, mas eu acredito que vai ter alguns órgãos pioneiros que já vão traçar aí a linha de frente, já vão começar a lançar editais da Lei 14.133, né? E o que vai acontecer na nova lei de licitações? Na nova lei está muito claro que o pregão, tanto o pregão quanto a concorrência, né, as modalidades, elas serão eletrônicas. Então, você vai ter uma concorrência com o mesmo rito do pregão. O pessoal até criticou muito isso, né? Porque falou, poxa, praticamente só muda o nome, porque o artigo 17, ele traz qual que é o rito, né? Como que vai ser a formatação da licitação, e é o mesmo artigo aplicado para pregão quanto para concorrência. Tanto que você não vai mais escutar assim, falar pregão presencial, pregão eletrônico, pregão, e é online, e vai ser pela internet.
Flávia, vai ter alguma possibilidade de fazer a licitação, seja o pregão, seja a concorrência presencial lá no órgão? Então, a lei ela trouxe a possibilidade, só que vai ser preciso justificar por que não fez eletrônico. Tem que ter uma justificativa muito plausível ali, que é até difícil a gente pensar, né? Quando eu penso assim, vamos pensar naqueles municípios super, hiper longe, pequeno, que a rede de internet ainda não chegou, alguma coisa desse tipo, né? A rede de internet ainda não chegou, não está funcionando, enfim, uma coisa bem peculiar mesmo. E além disso, quando for fazer a licitação de forma presencial, vai ter que gravar o áudio, vai ter que gravar o vídeo. Gente do céu, isso daí para mim dá muito mais trabalho e disponibilizar nos autos. Talvez isso dê muito mais trabalho e até mais custo, dependendo do órgão, se ele não tem uma estrutura para isso. Alguns já tem, né? Outros não tem. Para você gravar o áudio, para você gravar o vídeo, para você pegar todas essas imagens, para você disponibilizar nos autos do processo, se alguém quiser ver, se algum órgão de controle quiser ver. Então, a tendência, Ana Lídia, é que realmente a gente, cada vez menos, a gente lide com essas licitações presenciais, mas a gente não pode afirmar que vai morrer, porque a própria lei traz, né, a questão da exceção, a exceção da exceção, mas tem a possibilidade, porque de repente pode acontecer, vai saber, de repente bate lá um raio, acaba com toda a internet, num caso assim, bem bizarro mesmo, e com justificativa, aquele município ali faz uma licitação presencial, justificada nos autos do processo, com gravação de vídeo, com gravação de áudio, com disponibilização desse material nos autos do processo, mas a tendência vai ser que quem não se adaptar agora para o mundo eletrônico vai ficar fora das licitações. E é interessante, né, Lídia, que quando aconteceu essa questão da pandemia em 2020, perceba que muitos dos empresários no Brasil, eles não sabiam como participar, eles não tinham como participar da licitação, eles não tinham nem ideia de como entrar no portal. Alguns órgãos... Presencial era o quase que 100%. Isso. Né? Exatamente, principalmente em pequenos municípios. E aí teve alguns órgãos que fechou tudo, né? Fechou tudo, não tinha mais... E os municípios saíram desesperados. Aí quem não estava adaptado para o eletrônico teve que se adaptar. Isso foi algo muito positivo, porque aqueles que estavam ainda fora, estavam usando desculpa para não ir para o eletrônico, eles acabaram tendo que se virar. Foi uma chuva de pedidos no Compras Gov.br para aderir, os órgãos públicos querendo aderir, começar a utilizar o pregão eletrônico. Então, isso também movimentou bastante tanto os órgãos quanto os empresários. E veja só, se os empresários já não estavam preparados para participar no regime atual, a gente está falando já do pregão, já não é mais novidade nenhuma, né? O pregão eletrônico já está aí faz muito tempo. Imagina agora com a nova lei de licitações. Por isso que eu falo que esse momento, para mim, não tenho dúvida nenhuma, que ele é histórico e é um momento crucial para quem realmente souber se posicionar agora nessa área como analista master de licitações, porque, sem dúvida nenhuma, é extremamente necessário. Esses empresários do Brasil, então, eles vão necessitar do serviço de um analista master que consiga fazer essa representação, porque a gente sabe que licitação tem burocracia, licitação tem documentação, então o empresário não tem que ficar se preocupando com isso, né? Ele tem ali um analista de confiança dele para participar, o analista ele foca só nas estratégias da licitação e ele foca só na entrega do produto, na entrega do serviço, no que ele sabe fazer de melhor, né? Então por isso que é importante quem souber agora se posicionar, porque a gente está pegando um momento histórico, né? Um momento que vai ser muito difícil acontecer novamente agora, ter uma nova lei de licitações, né? A antiga aí demorou décadas para alterar, então a gente tem que aproveitar esse momento agora. Eu acho também que o eletrônico, ele dá uma inibida muito grande com relação às direcionadas, né? Porque você não sabe quem está participando com você ali. Já no Sem dúvida nenhuma. Já é mais fácil dar uma direcionada no pregão, né? Olha, Ana, você falou tudo, porque se antes, né, eu comecei a trabalhar com licitações, você trabalha também faz tempo, eu comecei a trabalhar em 1999. Então eu sou da época que não tinha pregão, eu sou da época da concorrência, que você ia com os envelopinhos ali debaixo do braço da concorrência, convite, tomada de preço. E aquela época, a licitação, sim, tinha sentido você falar, porque era uma caixa preta, ninguém entendia nada. O pouco que tinha ali, meu amigo do céu, era uma bagunça, né? Então,
quando a gente fala lá atrás, né? Tô falando há mais de 22 anos, 23 anos aí. Aquela época, assim, você via convite, você via, às vezes, as coisas sendo feitas de uma maneira que ninguém nem sabia fazer, você não sabia nem corrigir, você não tinha nem a quem reportar. Mas isso foi mudando drasticamente. Então, eu acompanhei, né? E quando eu falo com rigor, que hoje eu vejo os servidores públicos, né? Graças a Deus, a grande maioria, eu não estou falando que não existe. Eu não estou falando que não existe coisa errada, porém, eu posso afirmar pela minha vivência de vida nessa área de licitações, é uma vida inteira dedicada para isso, que todos os alunos que são servidores públicos, eles me buscam querendo fazer a coisa certa, buscando por conhecimento, com medo de tomarem alguma multa, alguma penalização, por exemplo, de um órgão de controle, de um tribunal de contas. Então, geralmente, quando eu vejo o erro acontecer, são erros por falta de conhecimento. Por exemplo, fracionamento ilegal de despesa, porque a maioria dos servidores acabam não conhecendo, aí faz o fracionamento, utiliza a modalidade menor, mas ele não sabe que aquilo está errado. Não tá claro na lei. Então ele fala, poxa, eu preciso comprar agora a caneta, é 50 mil, eu vou fazer um convite. Mas não é assim, tem que olhar o que vai gastar de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, é erro por falta de conhecimento, por muitas vezes não ter acesso a uma capacitação real, né, que os capacite ali para as atividades. Agora, tem direcionamento? Teve alguma coisa errada? Isso hoje é muito fácil de resolver. Então a gente tem, olha, Tribunal de Contas, Ministério Público, eu posso afirmar, são órgãos que eles trabalham de uma forma que, assim, você fica admirada. Todas as vezes que eu tive que fazer denúncias para esses órgãos de controle, já cheguei a fazer denúncia para o TCU, que eu estava em dúvida se o recurso era federal ou não. Eu não consegui ter acesso a essa informação a tempo. Eu falei, vou chutar, vou mandar pênalti, vou chutar para todo lado. Chutei para o TCE, chutei para o TCU. Aí o ministro do Tribunal de Contas da União, ele me ligou, que você põe lá o telefone, o celular, ele me ligou. Falou, é o seguinte, já fui verificar, isso aqui não é recurso federal, então você tem que falar com o TCE. E ficou, acho que 40 minutos comigo discutindo o que tinha sido feito de errado. Você vê que eles trabalham com o que eles gostam, inclusive a distribuição dos processos, ela vai muito pelo tema que aquele ministro que vai julgar, que ele gosta. Então você vê que eles fazem aquela atuação com carinho, com amor. Não são órgãos, eu posso afirmar, gente. Eu sei que na internet a gente fala que tem coisa que o pessoal acaba jogando pedra na gente, mas eu coloco a mão no fogo. Esses órgãos, eles são muito honestos, eles são muito íntegros. Eles têm coração, eles têm amor naquilo que eles fazem. E dificilmente uma denúncia, quando você faz uma denúncia, não vai para frente, porque eles são obrigados. Então, ainda que verifique que não tem nada errado, eles vão analisar. Então, cada vez eu vejo mais longe essa questão de falar aquilo é carta dirigida, direcionada. Quando você vê isso, de repente, aquele município que está fazendo aquilo há muito tempo e não teve ninguém que foi lá e denunciou. Porque basta denunciar a primeira vez, basta alguém ter conhecimento. Que tem bastante tempo já na área, a gente já consegue reconhecer quando né? Uhum. Então... E tomar atitude, né, Ana Lídia? Por quê? Não adianta nada você reconhecer isso. De andar. E a partir do momento que você faz isso, aquele órgão, ele já entra no radar também do órgão de controle. Sim. Porque a primeira, claro, eles vão analisar se foi erro técnico, se foi realmente, se teve dolo, se teve má fé. Se não teve, de repente, nem dolo nem má fé, é um puxãozinho de orelha, dá uma advertência, não repete isso de novo. Uhum. Eu peguei um caso, Ana Lídia, que era um professor, ele era especialista em plástico, mas assim, pós-doutorado, sabe? Uma pessoa que, assim, ele não ia fazer nada errado, só que ele não conhecia nada de licitação. Aí quando ele foi fazer a descrição, ele, eu quero dessa empresa aqui, porque a máquina desse aqui é melhor. Você não pode fazer isso. Não pode? Claro que não pode. Então, você vê que ele estava fazendo uma coisa sem conhecimento. Não é porque ele foi direcionado, porque nada, era sem conhecimento. É uma pessoa totalmente ali íntegra, honesta, mas não teve preparo para aquilo. Ele estava descrevendo ali o termo de... Mandaram ele descrever o termo de referência, ele estava descrevendo, jogando ali. Então, a gente conseguiu corrigir a tempo, foi totalmente tranquilo. Ele ficou até agradecido, porque ele responderia por isso posteriormente, né? Ele responderia por isso posteriormente. Então, é do interesse dele também fazer essa correção. Então, cada vez mais pregão eletrônico, o nível de transparência, o nível de
rigidez que os órgãos de controle hoje tratam essas questões das licitações, eu acho absolutamente seguro. Claro, quem não participa como aventureiro, né, Ana Lídia? Porque participar como aventureiro nessa área, aí sim, aí a coisa não dá certo, você não vê o ponto que está errado, você não consegue identificar ponto cego, mas com o conhecimento você atua aí, você consegue resultados e consegue fazer uma carreira totalmente íntegra, né? Sem passar para ninguém, de forma honesta, só exigindo realmente o que é regular, o que é legal, e é assim que você faz uma carreira a longo prazo, aí por décadas, até se aposentar nessa área. Uma outra dúvida com relação ao pregão eletrônico é o certificado digital para utilizar para entrar. Eu, como analista, teria o meu certificado e representaria as empresas, ou eu utilizaria o certificado das empresas? Porque Perfeito, vamos lá. porque quando eu trabalhava na empresa era o certificado da empresa, né? Então não tinha analista Ótimo, contratado. perfeito, Ana. Então, vamos lá. Recentemente, Ana Lídia, o governo, ele alterou as regras de acesso lá do SICAF. Porque antes a gente precisava do SICAF, para entrar no SICAF era obrigatório o teu certificado digital. Aí depois veio uma atualização, onde o governo falou assim, ó, para diminuir custos, faz o seguinte, se for MEI, MEPT, pode entrar sem o certificado digital. Agora, se for média ou grande empresa, precisa do certificado digital. Agora, logo na sequência, isso foi derrubado. Então, hoje, para entrar no sistema, como que eu faço? Eu tenho o Compras Gov BR e eu tenho o SICAF que, para você entrar no Compras Gov BR, você precisa ter o seu credenciamento no SICAF, tá? Flávia, mas o SICAF não é utilizado por muitos municípios, muitos estados, mas a tendência, Ana Lídia, aqui, esses municípios, estados, eles vão acabar aderindo ao SICAF, nada de errado de terem registros cadastrais próprios, mas muito, o SICAF está cada vez melhor, então a gente consegue, o Perigoni consegue entrar lá, prático, então, e é grátis. Então a tendência, assim, eu nem falo mais, às vezes, antigamente eu falava, ó, só vai cadastrar no SICAF se você quiser participar das licitações lá. Não, hoje eu falo, não, vai participar com licitação, já primeiro passo, cadastre o seu cliente no SICAF, é importante ele ter esse cadastro, porque sempre vai aparecer oportunidades lá, não é só o governo federal que traz licitações no Compras Gov BR, também são estados, também são municípios, a aderência cada vez ela tende a ser maior mesmo, por ser um portal gratuito. Então, como que eu vou fazer esse cadastro, tá? O certificado digital hoje, o que o SICAF admite é o CPF do sócio, mas vamos lá. Primeira vez que eu vou entrar, eu preciso do certificado digital? Não precisa mais. O que você vai precisar? Você vai ter que acessar aquele login único. A gente chamava de Brasil Cidadão. Sabe aquele login único que para você acessar o documento do seu carro, para você acessar... Isso, é o login único GovBR, exatamente esse. Todo cidadão vai ter que se cadastrar lá, todo mundo. Então, eu estou cadastrado, meu pai está cadastrado, meu marido está cadastrado, meus irmãos estão cadastrados, todo mundo está cadastrado lá, porque você vai precisar disso para ter acesso aos seus documentos eletrônicos também. Uma vez que você entrou no GovBR, você vai fazer o seu cadastro como pessoa física e vai ser o mesmo login que você vai utilizar também como analista de licitação. É o mesmo, é o seu, é como cidadã, tá? Os seus clientes também vão ter que estar cadastrados. Então, quando você pegar o contrato social do seu cliente, vai ter lá o sócio administrador. O primeiro acesso você precisa fazer com o login do seu cliente. O primeiro acesso você tem que fazer com o dele. Flávio, então, eu posso fazer o acesso com a senha dele? Sim. Posso fazer acesso com o certificado e CPF dele? Sim. Então, excelente. Uma das duas formas você vai ter que entrar. Assim que você entrar no GovBR dele, aí você vai para o Comprasnet, para o Compras Gov BR, e lá você vai inserir você como analista de licitação. Tem uma aula no módulo 3 que eu explico certinho como fazer esse passo a passo, chama usuário comum. Você vai colocar você lá, então a Ana Lídia está lá como usuário comum, quer dizer, você vai ser um analista de licitação desse seu cliente, e você vai fazer isso em todas as empresas que você for prospectar, Ana Lídia. Então, se você tiver 10 empresas, na hora que você entrar com o seu login, a sua senha no GovBR, vai aparecer as 10 empresas lá, aí você vai selecionar a empresa que... Então, ó, eu tô aqui com a Viana, tô aqui com a Limpeza Limitada e tô com a Informática Limitada. Ah, então essa licitação é para Informática Limitada, então eu vou, clico nela, e vai aparecer o nome, você confere antes, claro, e aí você vai representar aquela empresa. Então, é simples. Não precisa mais de certificado digital. Flávia, mas o meu cliente ele tem certificado digital. Você acha que vale a pena? Eu acho muito válido que vale a pena. Por quê? Porque o certificado digital ele vai muito além
do SICAF, ele vai muito além disso. Então, por exemplo, você está participando do pregão eletrônico, como que fosse um pregão eletrônico. Eu, como analista de licitação, eu não assino proposta de cliente. Eu assino impugnação, assino recurso, tal, mas eu não assino proposta comercial. Quem assina é o representante legal, o sócio administrador ou alguém lá que tenha isso, um diretor que tenha lá uma procuração. Só que quando você ganhar o pregão vai falar o seguinte: olha, o agente de contratação, né, dependendo da lei, olha, você tem 2 horas para me mandar a proposta corrigida, adequada ao lance vencedor. Essa proposta tem que estar assinada. Então, é a Flávia que vai assinar? É a Ana? Não. Então, se você tem um certificado digital dele lá, você bate ele lá, já assina, a assinatura ali já sai como se fosse um carimbo mesmo. Então, é muito útil, eu acho muito útil. Eu acho um custo, assim, irrisório, né, Ana Lídia? Porque muita gente, quem não tem certificado digital, é por causa de custo. Só que logo a primeira licitação que você ganha para os clientes, é um custo a maioria das empresas tem, né, por conta do... Muitas não tem. Muitas ainda não tem. Porque geralmente quem não participa de licitação ainda não tem. Quem ainda está fora. Porque quem está fora, acaba que... a gente sabe que para emitir nota fiscal, né, dependendo da prefeitura, já precisa do SNPJ. Só que quem está fora do mercado, às vezes não faz as coisas certas, né? Então, tem muito... Quando você vai prospectar, você vai lidar com um cliente que não tem certificado digital. Isso eu garanto para você. E aí você pode até falar assim para ele, então vamos fazer o seguinte, nesse primeiro momento não precisa ter esse custo, mas eu oriento que você tenha, porque você vai precisar emitir nota fiscal, dá uma olhadinha até na sua prefeitura aí, que com certeza você vai precisar de um certificado digital para emitir a nota. E outra, a gente vai usar o certificado digital para fazer assinatura, então imposto de renda, vai muito além de entrar no SICAF, então eu acho, assim, eu não vejo como viver sem certificado digital daqui para frente. Hoje, pessoa física tem que ter, né? Tem que ter. Então, independentemente de o governo ter flexibilidade dessa regra por conta de custo, que eu até entendo, mas é um segundo passo necessário, é um custo tão irrisório. Inclusive hoje tem a possibilidade de fazer o certificado digital gratuitamente. Eu não sei se você acompanhou no canal do Telegram, na semana passada, eu gravei uma aula ensinando como fazer isso. Certificado digital gratuito, do próprio governo. Eu sei que agora os cartórios também vão começar a fazer assinatura, reconhecimento de firma, vai acabar, né? Então, eu vi que para não morrer ali os cartórios, eles vão também aderir ao certificado digital de quem não tem. Certificado digital. É aquilo, que não tem cão caça com gato, tem que ir se adequando para não ficar para trás, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso. A minha dúvida maior era com relação à prospecção de cliente mesmo, que é essa parte que eu vou começar agora, né? Ótimo. Começa que você já está atrasada, era para ter colocado na segunda-feira. Eu estou no meio de uma mudança, então... Ai, que pena. Apertado. Não, mas vamos lá que dá tempo, vamos lá. Antes tarde, é o que eu falo, 5 minutos é melhor do que 0 minutos. Então, se hoje você tem 5 minutos, manda a bala, pega um cafezinho aí, pega 5 minutos, peraí que eu já vou, 5 minutinhos e manda a bala na prospecção. Depois eu vou querer saber os resultados lá, tá bom? Joia. Tá bom, muito obrigada, viu, Flávia? Acho que o nosso tempo já deve ter esgotado aí. Ai, Ana, foi um prazer aqui falar com você, fico muito feliz. E olha, boa mudança aí para você, felicidades também agora nessa nova fase da sua vida, que sempre é uma fase de muita alegria, né? E muitos desafios também, né? O casamento é muito desafio. Eu falo porque quando eu me casei há 4 anos, né? Namorei, para casar, eu namorei 8 ou 10 anos, né? E demorei bastante para casar. Quando a gente casou, no namoro não tinha briga, não tinha nada. Quando a gente casou, a gente quase se matou no primeiro mês. A gente quase se matou. Então eu falo que é também um momento de muito desafio pessoal. E eu espero que dê tudo certo, até ali os santos baterem, né? E os dois em casa, trabalham em casa. Exatamente, os dois juntos ali. Então, que não se matem já é o suficiente, já tá bom, tá dando certo, né? E muitas felicidades para você, tá, Ana Lídia? Obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você também, um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.